Este homem vai enterrar um segredo com mais de 200 anos. Um cerimonial quase sagrado e ao mesmo tempo genuinamente profano. As garrafas estão prontas para ficar um palmo abaixo da terra. Sabia que este ritual é único em Portugal e acontece na pequena vila transmontana de Boticas? Hoje é um vinho de uma região que é tipicamente muito fria no inverno, muito quente no verão, e isso significa que tem uma acidez pronunciada, tem um leve toque frutado. Não há igual para desse país e poucas haverá no mundo a obedecer a ritual semelhante. Mas o mais curioso é que este vinho tem características únicas graças a uma descoberta feita ao acaso. O vinho, no fundo, decorre de um acidente histórico, e acidente histórico em todos os sentidos, ou seja, a segunda invasão napoleónica, as pessoas de Boticas tentaram salvar aquilo que eram os seus bens mais preciosos, e entre eles encontrava-se o vinho. O vinho faz parte da alimentação e, portanto, não era propriamente algo que fosse um prazer, mas sim uma necessidade alimentar, e o que fizeram foi encontrar um subterfúgio que foi enterrá-lo. Nesta zona, as invasões napoleónicas dão-se entre 1808 e 1809. Mas os franceses acabam por ser expulsos. Quando isso acontece, os habitantes de Boticas recuperam as suas habitações e os seus bens. Quando desenterraram o vinho, descobriram um vinho que tinha características completamente diferentes. A grande diferença, aquela que era fundamental, é que tinha gás. E pela primeira vez descobriram um vinho com estas características, que não fazia parte das tradições da região, e tornou o vinho muito mais excitante, mais alegre, muito mais inebriante. Pois então temos que o vinho dos mortos é enterrado sem gás, mas sai debaixo de terra como um vinho gaseificado. A razão para ter gás não advém do facto de ter sido enterrado. A invasão francesa terá sido na altura das vindimas, portanto, o vinho ainda estaria a terminar de fermentar, significa que ainda teria açúcar, provavelmente, no vinho, e ao ser enterrado com uma parte desse açúcar e com as leveduras ainda, porque foi uma coisa feita à pressa, deu-se uma segunda fermentação em garrafa. Ao estar enterrado, o que isso permite ao vinho é ter uma conservação melhor, porque tem uma temperatura mais constante e está protegido da luz. A luz ultravioleta é um inimigo do vinho. Podemos então agradecer esta maravilha do património gastronómico português à sede de conquista de Napoleão e ao instinto de sobrevivência das gentes de Boticas. Deixa ser curioso que, do facto de um acidente, tenha nascido uma tradição que, não sendo única, é única em Portugal, ou pelo menos foi a primeira e a única que tem tradição histórica, acabou por criar um estilo de vinhos e uma particularidade que ainda hoje é mantida. O vinho tem acompanhado o homem ao longo de quase toda a história. Em Boticas, a história do néctar dos deuses é mais recente. Mas o que é certo é que os vivos já não dispensam o vinho dos mortos.